Fala pessoal, no vídeo de hoje quero trazer uma sugestão de leitura para você. Esse livro eu conheço ele há um bom tempo, li muitas vezes e posso dizer que me ajudou muito em como eu vejo e aplico a educação financeira na minha vida. Espero que vocês gostem. E o livro é o Terapia Financeira, Realize seus sonhos com educação financeira, de autoria do Reinaldo Domingos, que é um professor e educador financeiro. Basicamente, esse livro fala da base da filosofia de Sop. E o que significa? O que é essa filosofia de Sop? Nada mais, nada menos do que as iniciais da palavra: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Diagnosticar, o que seria? Você simplesmente faz uma análise, né, do que você ganha e do que você gasta. E analisa quais foram os comportamentos financeiros que estão envolvidos na forma como você consumiu, como você gastou o seu dinheiro. E para isso, né, o livro ele traz a importância de você fazer um apontamento de despesas. Inclusive, a metodologia, né, o autor, ele tem um apontamento de despesa, que é um livrinho pequenininho, onde você classifica os seus gastos por tipo e à medida que você for consumindo, você vai fazendo os apontamentos para você entender aonde que o seu dinheiro está indo, certo? Então esse seria basicamente o pilar diagnosticar. O pilar sonhar, ele menciona, né, a importância de você ter sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E por que isso é importante? Porque o sonho de longo prazo, automaticamente, ele é mais demorado. Você gasta um tempo maior. Você precisa esperar o tempo para ele ser realizado. Então, à medida que você. E para que você consiga esperar esse prazo longo, teoricamente, os sonhos de curto e médio prazo vão sendo realizados primeiro e mais vezes. E isso faz com que você não perceba e também fique mais leve, né? Ou mais assim aceitável você esperar o longo prazo para as coisas acontecerem. Então, basicamente é isso. O terceiro pilar da metodologia é o pilar do orçamento. Ou seja, os sonhos vêm primeiro, então você recebeu, você já vai guardar o dinheiro para os sonhos de curto, médio e longo prazo, e a partir desse momento você vai consumir o que sobrar, vamos dizer assim. Logicamente que, passando por esses pilares, a metodologia vai te ensinar a organizar a sua vida financeira, né? De modo que você consiga priorizar os seus sonhos. Então, esse é o grande objetivo desse método e desse livro. Propor e ensinar uma forma onde você busca um equilíbrio financeiro, principalmente para as pessoas que estão endividadas, de modo que elas passam de devedoras para realizadoras de sonhos. E tudo baseado no comportamento financeiro, né? Na adequação do padrão de vida. O comportamento financeiro é muito presente nesse livro. E de antemão eu já adianto para vocês que é um ponto muito positivo para essa leitura, né? De a gente analisar os nossos comportamentos financeiros, de a gente perceber o como e por que a gente gasta, certo? E por fim, o último pilar, que é o pilar do poupar, né? Aonde o próprio autor diz, né? Poupe primeiro e invista depois. Logicamente que a poupança, né? O ato de poupar é um comportamento financeiro. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas querendo aprender a investir, esquece que o principal é o quê? Você ter o hábito da poupança. Você poder ter esse comportamento, esse compromisso da priorização, né? Eu primeiro eu preciso guardar, eu primeiro eu preciso poupar, depois eu vou adequar o meu padrão de vida. Então, é mais um indicativo, né, de que ele traz alguns itens, uma abordagem sobre educação financeira por um olhar muito interessante, que não foca principalmente em maneiras ou tipos de investimentos, mas sim na forma como você administra o seu dinheiro, na forma como você inverte alguns comportamentos, olhando sempre na forma como você ganha e como você gasta, né? Para que isso seja feito de uma forma onde você prioriza os seus sonhos, como eu tinha dito.
E ele traz também dentro desse pilar poupar a questão da independência financeira, né? Ele propõe algumas contas, propõe ali algum raciocínio de modo que você tenha ali ou chegue num número que você possa ter como objetivo, né? Se eu quiser me aposentar com tal valor ou com tal salário, a conta que eu preciso fazer é isso e o valor que eu preciso ter é isso. Então ele traz um pouco desse lado mais assim de você buscar um número que você precisa para a sua independência financeira. E uma provocação muito importante que ele faz, que está na capa do livro, né, inclusive, é o seguinte: se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter o seu padrão de vida? Então é uma provocação, logicamente, né, uma frase, uma pergunta muito provocativa, na qual eu convido vocês a deixarem nos comentários, né, o que vocês acham dessa frase e como que vocês se sentem em relação a se alguém perguntasse para vocês, ou melhor dizendo, né, se vocês mesmos se perguntassem, né, vamos dizer assim. Então, qual seria a resposta de vocês? Quanto tempo que aguentaria o seu dinheiro? Né? Então, é uma visão, uma forma de ele abordar a educação financeira que, particularmente, eu acho muito interessante e bacana. A minha opinião sobre o livro, né? Igual eu falei para vocês, é difícil a gente ter um livro de educação financeira voltado basicamente para uma metodologia ensinando a gente a sair de uma situação de endividamento e buscando uma situação mais assim de equilíbrio financeiro, né? Onde a gente prioriza os sonhos, por exemplo. Então eu penso que esse livro ele é muito assim direto nesse ponto. É um método que se você aplicar realmente você vai ter um sucesso, uma vantagem aí, né? Em ter um sucesso no seguinte de você ter um caminho em como você faz, né? A questão do apontamento de despesas, eu acho que assim é um pouco ultrapassado. A questão de você pegar o livrinho e ficar apontando à medida que você vai gastando, eu acho que hoje tem algumas maneiras mais assim eficientes e mais práticas. Porém, eu entendo que apesar de ser uma crítica, eu entendo que didaticamente, se a gente for analisar pelo comportamento financeiro, faz sentido você, por um período, pelo menos, você tentar fazer esse apontamento de despesas. O ato de você realmente gastar e anotar, ele provoca uma reação na gente de questionamento. Então, assim, para fazer um acompanhamento, logicamente que tem outras ferramentas mais pontuais assim e melhores. Porém, se você olhar pelo lado do comportamento e o lado de aprendizado, realmente o apontamento de despesas a qual o livro ensina, ele é válido e interessante demais. Eu particularmente já fiz por um período, até para aprender, para poder ver como eu reagiria com essas anotações. Então posso dizer que para mim funcionou. E se você porventura fizer a leitura desse material, convido você a também ter essa experiência, né? Para ver como que você reage a anotar os gastos, principalmente se você estiver na situação de endividado. Segundo apontamento que eu faço, na questão dos sonhos, curto, médio e longo prazo. Dinheiro não tem nome. Então, assim, a gente não precisa separar dinheiro para as coisas, vamos dizer assim. Lógico que você pode, se você estiver pensando em fazer uma aposentadoria, fica complicado você ficar tirando o dinheiro da aposentadoria, por exemplo, né, de um dinheiro mais a longo prazo, para você realizar coisas mais de curto prazo. Por exemplo, eu estou guardando um dinheiro pensando na minha aposentadoria, mas eu quero ir viajar. Não, então aí não faz muito sentido você ficar tirando esse dinheiro do longo prazo. Mas assim, a grosso modo, dinheiro não tem nome, a gente precisa acostumar com isso. Dinheiro é um só, você guarda ele e usa quando você precisa. Mas, volto a dizer, didaticamente é interessante a questão de você pensar na questão do tempo, né? Da organização para os objetivos que você tem. A questão do pilar poupar também, como eu disse para vocês, ele fala sobre a independência financeira, sobre as contas que você precisa fazer, o número que você pode buscar como objetivo. Mas eu entendo que fazer continha não é muito mais a minha praia. Eu desapeguei disso. Eu acho que educação financeira não é por aí, ficar fazendo contas, quanto que eu vou ter, quanto que eu não vou ter. Eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio acima de tudo, viver o presente sem se esquecer que o futuro vai chegar e pode chegar.
e a gente tem que estar preparado para ele. Então, acho que ficar aí preso a esse tipo de conta, sobre esses valores, a um valor exato, eu não sou muito fã disso, porque é que nem eu falo, né? O plano que a gente faz para a vida nunca é uma linha reta. É sempre muito cheio de adversidades. Então, fazer continha não é mais para mim. Mas vale como conhecimento, por exemplo. Deixo aqui um pontinho de interrogação, mas vale como conhecimento, né? Outro ponto importante aqui, ele não aborda sobre investimentos, tá? Não é um livro que você vai aprender sobre tesouro direto, sobre ações, sobre fundo imobiliário. Mas não estou dizendo que é um ponto negativo, não. Eu até acho que é interessante, porque o livro ele fala do comportamento financeiro, de gastos, né, de organização financeira. Então, para mim faz sentido também ele não ter abordado profundamente sobre conhecimentos de investimento, porque o livro não é essa pegada. Então, eu acho que isso aqui não é porque não tem que o livro não é completo. Pelo contrário, eu coloco na galeria, né, de livros de educação financeira interessantes para a gente poder ter como leitura. Outro ponto que aqui eu acho que é o principal, né? Que é falar sobre o comportamento financeiro. Inclusive no início do vídeo eu falava muito sobre isso, né? Como que esse livro ajudou a forma como eu vejo, como eu aplico educação financeira. Primeira coisa, como que eu vejo? Tudo pelo lado do comportamento. A gente consome porque a gente recebe estímulos. Às vezes tem gente que está mais bloqueada para isso e consegue evitar consumir por ter recebido um estímulo e às vezes consumir uma coisa que não tem necessidade para ela naquele momento. Então, olhar a educação financeira através do comportamento é um negócio que abriu a minha cabeça assim de uma forma gigantesca, tá? E esse livro teve muito importância no meu trajeto de ser educado financeiramente. A segunda coisa, e segundo ponto, melhor dizendo, que me ajudou muito, a questão do orçamento, né? Que é os sonhos vêm primeiro, no caso aqui ele aborda como sonho, mas assim, eu acho e penso que a gente precisa sim, à medida que a gente recebe o nosso salário, à medida que a gente recebe aí os nossos proventos, a gente já separar no início um valor para a gente poder poupar, para a gente poder guardar, seja para realizar sonhos, ou seja para os seus objetivos, independente do adjetivo aí, né, ou do nome que você queira dar. Mas faz muito sentido essa inversão de comportamento. Recebo e guardo, tá? Então, são dois pontos que eu trago que eu aprendi demais com esse livro. A questão do comportamento financeiro e principalmente a questão de inverter as ordens, né? Guardar primeiro e gastar depois. Então, isso eu acho importantíssimo. Além da frase, né, que é muito provocativa. E eu penso sim que a gente tem que buscar o equilíbrio, aprendendo a viver o hoje, mas logicamente pensando no futuro também, tá? Até como uma forma de segurança. Por fim, eu deixei uma playlist no canal. Eu tenho uma playlist no canal falando sobre o orçamento financeiro, que é a forma como eu faço e as ferramentas que eu utilizo. E muito do que eu aplico, do que eu fui adaptando, vem da leitura desse livro, do contato que eu tive com esse livro, tá? Então eu vou deixar, se vocês quiserem procurar saber mais, dá uma olhada na playlist do canal, que fala sobre orçamento financeiro. Tem um material completo lá para vocês, se vocês tiverem essa necessidade de se organizarem e terem um caminho também para trilhar. Então esse vídeo fica como sugestão. Só um detalhe que eu estava esquecendo, quando eu fui gravar esse vídeo, eu percebi que tem uma versão diferente. Né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. O livro que eu tenho é esse daqui. Ele é mais barato. Vocês podem procurar que ele é bem mais barato. Ele é bem mais assim acessível. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, para que vocês possam analisar esse livro. Não precisa comprar pelo meu link, logicamente, que vai ser um link, já digo, que vai ser um link de afiliado, mas eu aconselho vocês a procurarem, caso vocês tenham interesse, né? Vocês procurarem um livro e ver qual que está adequado no bolso de vocês. E até, se for o caso, comprar usado. E o outro livro dele, a nova edição, ó, é essa daqui. Só que eu achei muito caro. 67, teve alguns lugares que eu achei até por 70. Tem no Kindle disponível e tal, mas dei uma pesquisada, tá? Eu acho que não tem necessidade. Sinceramente, eu não sei qual que é a mudança que teve dessa edição aqui para a edição anterior. Mas a leitura dessa edição aqui, ó, que é a mais antiga um pouco,
vai atender normal e a metodologia está aqui dentro e não vai ser por isso que vocês vão deixar de ter algum conhecimento por estar comprando um livro mais caro. Mas aí, cada um sabe o que faz, né? Procura, decide, analisa, vê os comentários aqui e vocês analisam se teve alguma mudança importante assim para valer pagar mais caro pelo livro. A sugestão é essa capinha aqui e tá satisfeito com o conteúdo que está aqui dentro, tá bom? Então é apenas uma sugestão. Se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe e segue o canal. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.